Olá, tudo bem? Uma carreira não precisa ser uma linha reta ou um avanço implacável e apenas uma direção, diz Kate Engelberg, executiva norte-americana. Uma carreira não precisa ser uma linha reta ou um avanço implacável em apenas uma direção. Trabalhei com um grande executivo, um bilionário, que me disse certa feita o seguinte: meu filho, nem sempre a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Nem sempre a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Às vezes é preciso fazer desvios. Às vezes é preciso contornar obstáculos. Ao invés de tentar destruir os obstáculos, é melhor e mais inteligente contorná-los com habilidade. Portanto, a menor distância entre dois pontos nem sempre é uma linha reta. Este foi um aprendizado que eu carreguei por toda a minha vida. Há situações que é preciso ponderar bastante e ter essa flexibilidade de raciocínio para encontrar as melhores alternativas. Disso faz parte a nossa vida. Somos as nossas escolhas e precisamos sempre estar buscando as melhores escolhas. Uma outra ideia que eu queria compartilhar com vocês: uma vida boa é um processo. Não é um estado de ser, é uma direção, não é um destino. Então, precisamos estar sempre de olho nesse processo, nessa direção que estamos tomando. A frase é de Carl Rogers, um psicólogo norte-americano. Porque não precisamos ficar apenas focados no nosso destino final, no nosso objetivo maior, né? É preciso entender que a vida se faz ao caminhar. Então nós temos que, com calma, aproveitar a jornada, entendendo que esse processo é um processo cumulativo, que nós vamos, pouco a pouco, anexando experiências às nossas histórias, conhecimentos, vivências importantes com muitas lições a partir dos nossos erros, dos nossos acertos, e que isso tudo vai nos moldando, vai nos transformando e vai nos levando mais além. Então, aproveite este processo, curta a jornada. A vida tem muito a ver com isso. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Mais de 800 vídeos aqui nesse canal disponibilizado para você. Maratone todos. Isso vai mudar o seu jeito de pensar, vai mudar o seu jeito de agir, vai mudar você de patamar. Tenho certeza que isso será muito útil. Nos acompanhe também no canal Viver de Renda, no Instagram, e no nosso novo canal no YouTube, o Café com Ações. Mais uma frase para vocês refletirem. Sessão Chacoalhar o Cérebro. Felicidade é quando o que você pensa, o que você diz, é que você também faz. Portanto, nesse instante você está em harmonia. Essa frase é de Gandhi. A harmonia é resultado disso, dessa felicidade, quando você combina o que você pensa, o que você fala e o que você executa. Então, neste momento você está em harmonia, nesse momento não há contradições em você, e nesse momento você é uma fonte de inspiração para todos que estão ao seu redor. Rony Meisler, criador da reserva, ele sempre diz: o exemplo arrasta. Um executivo com quem eu trabalhei, ele disse: lidere pelo exemplo. Lidere pelo exemplo. Então, faça o que você espera que os outros também façam. O exemplo é o melhor processo educativo. O exemplo é o melhor processo educativo. Portanto, pense nisso. E como tomar decisões no nosso dia a dia? Reflita sobre isso. Você não pode estar comprometido com seu sonho e com sua zona de conforto ao mesmo tempo. Você não pode estar comprometido com seu sonho e com a sua zona de conforto ao mesmo tempo. Decida-se. Você tem que escolher uma coisa ou outra. O seu sonho vai exigir disciplina, vai exigir sacrifícios, vai exigir
muita força de vontade, muito trabalho duro, muita superação. Tudo isso está fora da zona de conforto. Então, as histórias de sucesso não se constroem na zona de conforto. As histórias de sucesso se constroem perante a realidade desafiadora. Enfrente-a, porque é aí que você vai construir histórias excepcionais de sucesso. Né? É aí que você vai encontrar histórias excepcionais de sucesso sendo elaboradas, sendo escritas. E elas não acontecem da noite para o dia. É um processo cumulativo. E nas empresas, cabe ao líder ser a pessoa que conduz esses processos de transformação. Estamos ainda pegando alguns insights do livro O Líder, do Rudolph Giuliani, um livro que eu tenho recomendado a leitura, né? Esse livro aqui. Ele foi prefeito de Nova York e fez um livro sobre gestão, né? E estamos agora num período onde ele está dando alguns insights, onde ele destaca a questão da importância de você liderar pelo exemplo. Não se pode pedir a uma equipe que faça algo que pessoalmente não se esteja disposto a fazer. Compete ao líder definir os padrões de comportamento de sua equipe a partir das coisas que ele próprio testemunha. Então, as pessoas vão seguir o seu testemunho, as coisas que você está de fato praticando. Não pode haver incoerências nessa gestão. Você não pode ser um líder incoerente. Você precisa, de fato, mostrar para as pessoas o que elas podem, o que elas devem fazer a partir dos seus exemplos cotidianos. Lidere pelo exemplo. Não existe melhor forma de liderar que não seja essa, a liderança pelo exemplo. Muito bem, ainda aproveitando alguns insights dessa publicação do Rudolph Giuliani, ele diz uma certa feita o seguinte no livro: não permita que os críticos definam sua agenda, não permitam que os críticos definam sua agenda. É preciso que você tenha suas convicções. E os críticos não podem alterar as suas convicções, o seu planejamento. Você tem que ter muita firmeza com relação aos seus propósitos. Portanto, não dê excessiva atenção aos ruídos, seja os ruídos da mídia, seja os ruídos de outras pessoas. Você não é líder para vencer concursos de popularidade. Você precisa ser líder para fazer acontecer o que precisa ser feito. O que precisa ser feito. E nem sempre as pessoas conseguem perceber a necessidade real do que precisa ser feito. Né? Eu trabalhei com um grande empreendedor que ele me dizia: olha, há uma diferença muito importante, e às vezes o cliente não percebe isso, há uma diferença muito importante entre desejo e necessidade. Desejo é algo que você quer, mas necessariamente esse desejo não é algo que você necessita. Então, muitas vezes, você precisa mostrar para o seu cliente o que ele de fato necessita. E às vezes você precisa mostrar ao seu cliente que aquilo que ele deseja, necessariamente, ele não precisa. Então, conquiste o seu cliente com muita sinceridade, com muita verdade. Porque desta forma você pode estar construindo uma relação com o seu cliente para a vida toda. A partir do momento que você mostra que se preocupa com o que o seu cliente decide fazer ou não fazer. Né? Seja um parceiro do seu cliente. Essa foi uma lição importante que eu tive no início da minha carreira profissional. Então, o líder ele não estará contribuindo para nada se ele for uma pessoa incapaz de sustentar as suas próprias convicções. Ele precisa, obviamente, se resguardar contra qualquer tipo de arrogância, mas quando se leva avante a própria missão, com a consciência, com a honestidade dos seus propósitos, convém admitir que realmente talvez se saiba mais e se veja um pouco mais longe do que a maioria das pessoas. Portanto, se você fez um bom diagnóstico, se você tem uma boa leitura do cenário, do que está acontecendo, do que precisa ser feito, vá em frente, mesmo que haja
muita oposição às suas ideias. Ele, em um trecho desse livro, ele destaca a importância da lealdade. A importância da lealdade. É preciso ser leal às pessoas. É preciso tratá-las com profundo respeito e jamais desapontá-las nesse sentido, né? De faltar com a sua confiança. A confiança é algo que você constrói no decorrer do tempo. Você não se torna confiável da noite para o dia, né? A confiança é um processo. Então você gasta muito tempo para conquistar a confiança de uma pessoa ou dentro de uma empresa, né? Não existe essa coisa do líder que cai de paraquedas, né? O líder conquista o seu espaço. Então é importante que você saiba lidar muito bem com essa admiração que os outros começam a ter por você, o respeito que começam a ter por você. Você precisa se manter fiel a esse sentimento positivo dos outros para com você. Nunca desaponte-os. Então, isso não significa que você deixará de ser verdadeiro, que deixará de ser autêntico, que deixará de ser duro nos momentos necessários, mas, por outro lado, nunca os deixe desapontados porque você traiu o seu jeito de ser. Você precisa ser sempre fiel ao que você defende, aos seus propósitos. As pessoas precisam olhar você e enxergar uma dose de previsibilidade, ou seja, nós o conhecemos, nós sabemos do que ele é capaz, nós sabemos como ele se comporta, nós sabemos como ele se posiciona diante de tais situações e não há surpresas, né? Não há surpresas. Ele se posiciona sempre de uma maneira muito franca, nós já conhecemos o seu estilo de liderança e não nos desapontaremos em momento algum com uma mudança inesperada do ponto de vista da sua objetividade. Isso é importante o líder ter, porque isso faz com que os seus liderados tenham muita tranquilidade nessa relação, porque o líder ele não se impõe, o líder conquista, ele inspira, ele constrói pontes com as outras pessoas. E aí, isso tudo demanda muita confiança, credibilidade. E isso acontece exatamente com o passar do tempo, com o passar dos anos, né? A liderança ela precisa sempre ter otimismo. A liderança tem que ser sempre aquela que enxerga o lado cheio do copo, que sabe que o dia seguinte pode ser melhor do que o dia que passou. Então, o líder ele não pode entregar os pontos nunca, né? Lembremos sempre do Winston Churchill, que a Inglaterra estava sendo bombardeada pelos alemães e todo mundo dizia que em algum momento a Inglaterra ia sucumbir, e ele dizia: nós jamais seremos derrotados. Nos momentos mais tensos, nos momentos mais difíceis, quem conseguiu segurar toda aquela gente na resistência foi um único homem, Winston Churchill. Não sei se vocês conhecem a história dele, mas vale a pena conhecer, porque era a sua força, a sua fé que fazia com que os outros também se enchessem de coragem, de resignação, de resiliência e não se entregassem. Ele foi o grande sustentáculo de um povo e de uma nação. Vale a pena conhecer a vida de Winston Churchill, em especial este capítulo, que foi a época que ele liderou a Inglaterra contra a tentativa de destruição da Alemanha de Hitler, né, que tentou destruir a Inglaterra. Em momento algum ele disse que iria perder a guerra, em momento algum ele deixou transparecer que não acreditava na vitória final, né? Ele disse: nós vamos varrer da face da terra Adolf Hitler, nós vamos varrer da face da terra os nazistas. E aquilo parecia às vezes uma aposta absurda diante da situação em que se encontrava a Inglaterra em plena Segunda Guerra Mundial. Mas era a força das suas convicções. E com essa força, com essa energia, ele conseguiu encher de entusiasmo e coragem a todo o seu povo, que manteve-se resistente, e isso fez todo o sentido para que em algum momento o rumo daquele conflito se revertesse e uma nova história pudesse ter sido construída
E, como todos sabem, os alemães não venceram a Segunda Guerra Mundial, né? Os líderes precisam de pessoas que não se limitem a reverenciar o chefe, mas sim de gente capaz de sustentar posições independentes. Você não precisa de bajuladores. Alguns líderes cometem esse erro, que é um erro bestial, um erro crasso. Há alguns líderes que são muito inseguros, alguns líderes que são muito egocêntricos e procuram se cercar de gente bajuladora, de puxadores de saco de primeira ordem. Esse tipo de gente é um tipo de gente degradante e que degrada o ambiente. É degradante e degrada o ambiente. Então, muito cuidado. E o líder que pensa que dessa forma está se cercando de gente boa, muito pelo contrário. É o tipo de gente que vai ajudar a fundar a empresa, né? Você precisa de pessoas que tenham a capacidade de lhe contestar. Em alguns momentos, esse embate com a própria liderança é que pode fazer com que algumas coisas possam ser mudadas, transformadas. Eu me lembro sempre que quando jovem, eu sempre fui muito impetuoso quando jovem, e eu tinha em torno de uns 21 anos e fui trabalhar com um grande empreendedor. E tinha alguns problemas em uma das empresas que ele conduzia, e tinha uma situação onde uma pessoa estava causando problemas e eu levei o assunto a ele. Ele disse: olha, está acontecendo isso, isso e isso. E ele me olhou e disse: você sabe quem é essa pessoa? Eu disse: sei. A pessoa tinha uma relação familiar com ele. E ele disse: bom, pelo que você está me dizendo, se tudo isso que você está me dizendo é verdade, isso significa que eu preciso tirar essa pessoa. Mas aí você está me trazendo um problema. Você sabe disso, não sabe? Eu disse: sei. Ele disse: pois bem, agora que você me trouxe um problema, me apresente a solução. E esse foi o desafio. Construir uma solução, uma alternativa, para que ele pudesse fazer a coisa certa, que precisava ser feita, mas da forma correta, que minimizasse de alguma forma os contratempos que poderia acontecer por parte dessa decisão. Então, o bom líder sempre procura ter pessoas que tenham coragem de estar com ele e dizer o que precisa ser dito sem ter medo. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.